Deus pela vida dele, né? Amém, irmão Bruno? Fique à vontade. Boa noite, irmãos. Trazer a mensagem no segundo domingo do ano é responsabilidade, né? Mas vamos lá, e que toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor em primeiro lugar, sempre. Eu gostaria de fazer uma oração, embora eu já esteja orado, né? E a oração do pastor vale mais, né? Brincadeira. Gostaria de fazer uma oração, então gostaria de pedir aos irmãos que abaixem suas cabeças por gentileza. Querido Deus, eterno Pai, estamos aqui diante de Ti, Senhor, para lhe agradecer por estarmos reunidos em comunhão entre irmãos aqui, o que se dá graças ao fato de que um dia o Senhor tocou em nossos corações e nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e assim fizemos a decisão de caminhar com Cristo, pedindo perdão dos nossos pecados e pedindo uma nova vida, Senhor. Agradecemos, pois é graças ao Teu amor que estamos aqui. Se não fosse por Ti, seríamos apenas o pó da terra e estaríamos aí neste mundo, realizando as mais diversas atrocidades contra Ti, Senhor. Mas graças a Ti, estamos aqui, louvando ao Senhor. Agradecemos pelos louvores que já foram entoados, agradecemos pelos avisos que foram trazidos, pelas ofertas financeiras, e lhe pedimos neste momento, Senhor, que seja a Tua palavra trazida aqui, nesta igreja. Que seja uma palavra cristocêntrica, que tenha Cristo no centro de todas as coisas. Que não seja uma palavra que coloque o homem no centro das coisas, mas sim o Senhor. Que o Senhor me utilize para que eu seja o veículo do Senhor, Pai. E que eu venha fazer a exposição da Tua palavra de maneira satisfatória. E que a Tua palavra seja internalizada no coração dos irmãos, para que todos nós, a começar por mim, estejamos com a nossa fé cada vez mais firme na rocha e no Senhor. Agradecemos por tudo, Senhor, e assim nós oramos, pedindo e agradecendo, no santo nome de Cristo Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. Amém. Obrigado, irmão. Irmãos, como estamos no comecinho do ano, eu acho que é muito válido que a mensagem seja justamente sobre ainda este ano que se iniciou há apenas 11 dias. O tema da nossa mensagem de hoje é: um novo ano começa com um novo você e evidentemente com um novo eu. Um novo todos nós, né? Que todos nós sejamos novos. E para a gente começar a mensagem da noite de hoje, eu gostaria de pedir aos irmãos que abram suas Bíblias. Nós vamos fazer a leitura de 3 textos. Esses 3 textos vão ser os textos que vão dar a tônica de toda a mensagem na noite de hoje. O primeiro é em 2ª carta aos Coríntios. Vamos ler o capítulo 5, versículos 17 e 18. Eu vou dar aquele tempinho para os irmãos encontrarem o texto. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 17 e 18. A tradução que eu estou utilizando é a Almeida Corrigida Fiel, a ACF. Pode ser que haja alguma certa mudança de uma palavra ou outra, dependendo da tradução dos irmãos. Todos encontraram? Assim diz a palavra do Senhor. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Amém. Nosso segundo texto da noite é Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler os versículos 22 a 24. Este, inclusive, foi o texto que já foi lido no telão, mas nós vamos ler de novo. Efésios 4, 22 a 24. Todos encontraram? Assim diz a palavra do Senhor, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem,
que se corrompe pelas concupiscências do engano. E vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Amém. E o nosso terceiro texto é Colossenses, para a leitura do capítulo 3, versículos 9 e 10. Colossenses 3, versículos 9 e 10. Todos encontraram? Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem, com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Amém. Estes foram os 3 textos, e hora ou outra eu vou retomar esses versículos em específico, para que a gente possa ter uma ideia do novo homem diante do novo mundo. Mas por que isso se faz relevante? Ainda mais estando apenas no dia 11 de janeiro, né, o 11º dia do ano. Porque muitas pessoas, muitas mesmo, compreendem que o fato de ser um novo ano, isso por si só, até como se fosse uma forma mística, isso fizesse com que a vida mudasse. Não, eu entrego para o universo. E agora, 2026 vai ser o ano da virada. Mas quem é que disse que o fato dos ponteiros do relógio terem dado mais uma volta no seu eixo, isso é suficiente para, de repente, tudo mudar? Existe alguma mística, ou existe alguma questão no fato do relógio dar mais uma volta? No fato do Sol girar mais uma vez em volta, ou melhor, a Terra girar mais uma vez em volta do Sol, e isso é suficiente para que de repente a sua vida dê uma guinada e seja incrivelmente melhor? Não. Sinceramente, venhamos e convenhamos, se nós não fizermos nada de diferente, a nossa vida continua sempre igual. Mais do que isso, o misticismo começa a se tornar tão recorrente que as pessoas começam a falar: não, no Réveillon eu vou vestir amarelo. Por quê? Porque se eu vestir amarelo, eu vou ficar rico. Sabe o que vai mudar se você passar o Réveillon de amarelo? Nada, mas todo mundo vai saber que você está pobre. Não, mas eu vou vestir então verde, porque eu estou cheio de dor. Aí você passa a virada de verde, sabe o que vai acontecer com suas dores? Nada, vão continuar ali. Mas todo mundo vai saber que você está precisando passar no hospital. Ah não, eu vou passar de rosa, porque eu quero encontrar o amor da minha vida. Sabe o que vai acontecer? Pode até ser que por sorte você ache alguém, mas não foi por conta da cor da camiseta que você passou na virada. No fim das contas, você só passou a virada de rosa e todo mundo está sabendo que você está encalhado. Qual que é a tônica? Não existe misticismo porque o relógio deu uma virada no ponteiro. Isso não muda nada. O relógio ter dado mais uma volta não vai fazer diferença na sua vida. O que faz diferença efetivamente na sua vida é se você deseja fazer alguma coisa nova. Por que isso é tão relevante? Se nós somarmos 2 mais 2 todos os dias o nosso resultado vai ser 4. Não existe milagre. Se você quer achar 5, 6, não adianta você utilizar os mesmos números para fazer a mesma soma. 2 mais 2 sempre é igual a 4, por mais que alguém queira discordar disso. Quanto mais vocês insistirem, e eu também, quanto mais houver insistência em fazer exatamente as mesmas coisas, evidentemente o resultado vai ser o mesmo. Só que qual que é o grande ponto nisso tudo? Eu estou falando de mudanças, e nós temos que pensar qual que é a mudança que eu tenho que ter então efetivamente. Bom, aqui eu vou ter que subdividir em 2 grupos de pessoas. O primeiro grupo de pessoas são as pessoas que ainda não creem em Cristo. E a novidade vai se dar justamente em crer em Cristo, em se dobrar, em se render,
em reconhecer que sem Cristo nada somos e que sem Cristo a gente vai tentar continuar seguindo a nossa vida com a nossa força e vai continuar dando com a nossa cara na porta, batendo na parede, sem conseguir seguir, porque nós não somos suficientes para seguir. Nós somos ínfimos e pequenos. E esse é o primeiro grupo de pessoas. E tem um segundo grupo de pessoas, que são aquelas que já creem em Cristo, como eu creio ser o caso de todos nós aqui presentes. Só que nós que estamos aqui, embora nós sejamos cristãos, embora nós sejamos crentes em Cristo, nós também precisamos mudar muitas coisas em nossas vidas, diariamente, todos os dias, porque nunca nós somos exatamente iguais a Cristo. Sempre a gente vai fazer uma autorreflexão e pensar, isso dá para melhorar. Eu posso eventualmente me empenhar mais no trabalho, e ao invés de eu trabalhar para o meu chefe, eu trabalho para Deus, porque não existe nada mais satisfatório do que trabalhar para o Senhor. Eu posso criar vergonha na cara, e aí eu falo por mim mesmo, e parar de comer tanto e fazer atividade física, e com certeza eu vou passar a próxima virada de ano muito mais magro, e isso é algo que vale para mim. Sim, todos nós temos algo a melhorar. Eu posso parar de criar desculpas e resolver ter um relacionamento mais próximo com Deus, porque não necessariamente eu esteja lendo a Bíblia todos os dias, não necessariamente eu esteja orando todos os dias. O que é que você tem para melhorar? Essas são as nossas duas classificações de pessoas que nós temos. E o nosso estudo de hoje vai se subdividir nesses pontos. Mas antes de eu trazer maiores informações sobre cada um desses pontos, eu queria fazer uma reflexão com vocês. As pessoas passam a virada de ano pensando, não, agora eu vou ter um 2026 melhor, vai ser o ano da virada, tudo por conta da virada do relógio. Pelo fato de sermos cristãos, então, significa que agora acabaram-se os problemas, vamos estar todos ricos, cada um com a sua Mercedes, vivendo uma vida maravilhosa, sem problemas financeiros, sem doenças. É isso que acontece? Amém? Não, é claro que não. O fato de haver mudança não significa que vamos ter uma vida perfeita. E a mudança tem que começar aí, sabendo que a vida não é perfeita enquanto Cristo não voltar. Não adianta crer em Cristo pensando, agora eu vou ter R$1 milhão na minha conta bancária, bem que eu gostaria. Agora eu vou ter uma Mercedes, agora aquele apartamento novo vai ficar na minha mão, as minhas dores vão embora, minhas doenças já foram. É claro que Deus pode abençoar, é evidente. Mas isso pode também não acontecer. A nossa mudança é pensando no reino. E isso se torna ainda mais evidente quando a gente percebe que Jesus já tinha nos alertado. A vida não se torna o mundo mágico dos unicórnios com um algodão cor-de-rosa depois que a gente se torna cristão. Muito pelo contrário. Em João 16:33, eu acho que a maior parte das pessoas aqui sabe esse texto de cor, Cristo nos diz o seguinte: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que Cristo está dizendo, de maneira tão educativa, é: não adianta você pensar que o fato de você se converter acabaram-se os seus problemas. Não, os problemas não acabam. Muito pelo contrário. Eu acho que para muitas pessoas, depois que a pessoa se converte, parece que algumas aflições começam a ser até mais agudas. Afinal de contas, alguns amigos começam a virar a cara, alguns familiares podem virar a cara. Muitas pessoas começam a falar, ih, olha só aquele cara. Xiii. Você começa a ser mal visto na rua. Pior ainda ser pastor, né? O pastor tem estigma de ser ladrão ainda por cima, né? Acho que é pior. Então veja só como são as coisas. Você se converte para caminhar de acordo com a fé em Cristo, aí você estuda, se torna pastor,
para guiar as pessoas pelo caminho do Senhor e ser ainda acusado de ser ladrão. É complicado. Você acha que é fácil? Não, não é. Mas Cristo já tinha avisado. E isso é repetido. Em Mateus 11, versículos 28 a 30, Cristo diz que o descanso está nele. Não significa que agora nós podemos descansar para sempre. Não significa que agora não tem mais problemas. Significa que agora o Cristo está conosco para nos auxiliar. É o que diz. Cristo diz o seguinte: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Cristo não está dizendo, os seus problemas acabaram. Cristo está dizendo, eu sou mais forte, eu te ajudo a carregar. E é aí que está a diferença. As pessoas acham que a virada do ano vai fazer com que todos os problemas acabem, e isso não acontece. Pior de tudo, eu vi que teve um evento bem grande de uma igreja bem conhecida, que eu não vou falar o nome também, que não vem ao caso, em que o pastor dessa igreja estava fazendo um evento de virada de ano e ele falou, 2026 é o ano da vitória. Porque 2025 foi um ano de lutas, de problemas, mas agora 2026 a vida de vocês vai mudar. O que é uma grandessíssima irresponsabilidade. E se um pai de família perde o emprego em 2026? Se uma mãe vê um filho se acidentar e ele perde a vida? Se uma esposa passa por um câncer? Uma filha vê a mãe partir? Qual foi a virada em 2026? Qual foi a grande vitória? Qual é a responsabilidade de um pastor desse ao dizer uma coisa dessas? E pior, em 2025 ele já tinha dito isso, o que mostra uma grande contradição. Porque em 2025 ele falou que seria o ano da vitória. Aí em 2026 ele fala que 2025 foi o ano de luta. O que nós temos que ter em mente é que o fato do relógio virar, dar mais uma volta, os ponteiros dando mais uma volta no seu eixo, isso não tem misticismo algum. A sua vida não vai mudar só por isso. Você não vai ter magicamente dinheiro na conta e suas doenças não vão embora para o espaço porque o universo conspirou, porque Júpiter resolveu ir um pouquinho mais para o lado. Nada disso vai acontecer. A grande pergunta é, vocês e eu, nós estamos dispostos a ser uma nova pessoa ao longo desse ano de 2026 para colher novos frutos? É essa a grande reflexão. E para as pessoas que não são cristãs, primeiramente, qual que é a mudança que tem que ser feita? O que deve haver de mudança? Qual que é o novo caminhar que essas pessoas devem ter? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, os versículos 17 e 18, diz isso expressamente. Nós fizemos a leitura, foi o primeiro texto dos 3 que nós fizemos a leitura. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O segredo inicial está união em Cristo. É estarmos achegados ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Estarmos próximos de Jesus Cristo. Reconhecendo que todo o poder e toda a glória é dele. Que todas as coisas são formadas por ele e por meio dele. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E é reconhecer que sem Jesus nós nada somos. O novo caminhar, o novo eu, o novo você, começa em estar mais próximo de Jesus, querendo ser cada dia mais parecidos com Cristo. Esse é o começo.
Porque de nada adianta eu querer ser uma nova pessoa e, para começar, não reconhecer que Cristo é tudo o que nós precisamos e queremos. Mais do que isso, nós devemos nos libertar das coisas do passado. E sempre há alguma coisa que parece que nos segura. Como foi na escola bíblica dominical hoje, que o pastor trouxe, algumas pessoas estão amarradas ao dinheiro, outras pessoas a status social, outras a amigos, outras a farra, gandaia. Você, eu, todos nós devemos deixar todas estas coisas no passado. Se nós somos nova criatura, se nós passamos a ser filhos do Deus Altíssimo, o que nós precisamos é realmente nos despir do que nós éramos. Despir de uma maneira inteira, em inteireza. Porque se nós não nos entregarmos por inteiro, alguma área da nossa vida está sendo entregue a algum pecado. E se nós estamos entregando a nossa vida a algum pecado, o nosso Senhor não é Jesus. Então, além de reconhecer a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós temos que agir efetivamente como se Cristo é o nosso Senhor. Porque tem muitas pessoas que querem a salvação, mas não querem o senhorio. Essa é a parte relevante. Primeiro, a união com Cristo. Segundo, a morte para as coisas antigas do passado. Isso nos leva a compreender exatamente até a disposição das Sagradas Escrituras. Primeiro, nós vemos os livros da lei. E nós compreendemos o que é pecado. Onde nós machucamos a Deus por meio dos nossos atos. Então, primeiro, nós devemos compreender aquilo que é ruim, aquilo que devemos pedir perdão, aquilo que nós devemos dizer, meu pai, me perdoa. Meu pai, eu me entrego, porque eu estou fazendo tudo errado. E aí sim, receber a glória de Cristo. Este é o caminhar. A nova transformação nos transforma em nova criatura, filhos do Deus Altíssimo. E a gente tem que lembrar uma coisa, quando nós falamos que nós queremos ser nova criatura, não é que a gente quer ser a reciclagem do antigo. Nós devemos ter em mente que Deus é o oleiro e somos vasos. E Deus não vai remendar a nossa vida. Ah não, tem um pecado aqui, mas a gente cobre com cera aqui, cobre com cera aqui, dá aquela polidinha, ó, tá pronto. Deus não faz isso. Deus faz de nós vasos totalmente novos, inteiramente novos, sem qualquer resquício de rachadura. Não é reciclagem. Não adianta querermos falar, não, agora eu vou seguir a Cristo. Mas você está ali, com sua mente lá atrás. A nova criatura tem que ser nova de verdade. Nada de reciclagem. Verdadeira transformação. Mudança efetiva. O antigo já passou. Não deve voltar mais. E por que que isso é tão relevante? Porque nós devemos, depois da conversão, viver em santidade. Sem mácula do passado, sem mácula do pecado. Realmente adotando um novo estilo de vida. Mudança efetiva. Porque, de novo, não adianta querer um resultado novo
fazendo as mesmas coisas de sempre. De novo, 2 mais 2 não vai dar 5, por mais esforço que você possa fazer por isso. O texto da segunda carta aos Coríntios, inclusive, tem uma palavra que é muito interessante e muito relevante para a nossa aplicação, que é justamente a palavra novo. Nós podemos ver que no versículo que foi lido tem a palavra novo, mas não é um qualquer novo. Se nós formos analisar o grego em que foi escrito o texto originalmente, a palavra que foi utilizada foi a palavra kainos. Kainos não é qualquer tipo de novo. Kainos em grego significa novo, mas não é qualquer novo. É um novo em qualidade. A parte interessante é que no grego nós temos palavras diferentes para designar diferentes tipos de novo. Kainos, que é a palavra que consta no versículo original, ela fala de novo em termos de qualidade. E por que isso se faz tão relevante? Porque se fosse um novo no sentido temporal, simplesmente uma mudança temporal, um novo temporal, no grego teria a palavra neos, que é um novo temporal. Não, nós temos que ter uma novidade, uma nova vida, realmente de qualidade, de entrega, se entregando, se doando, realmente agindo para que a nossa vida seja diferente. Por isso que a pessoa que se converte, ela tem que se converter realmente por inteiro. Porque é uma mudança de qualidade, não é uma mudança qualquer, não é uma reciclagem. E essa mudança é tão relevante, porque a palavra de Deus vai ter efeito em nossa vida se realmente nós estivermos com o nosso coração totalmente aberto para receber a palavra do Senhor. Jesus nos ensina isso, inclusive, com a parábola do semeador. Se nós formos em Mateus, capítulo 13, para fazer a leitura dos versículos 1 a 9 e depois 18 a 23, é uma leitura um pouquinho extensa, mas nós vemos exatamente isso. Que nem todos os corações recebem a palavra. Vou fazer a leitura. Assim diz a palavra do Senhor. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caía junto ao caminho, e vieram as aves e comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto. Um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Terminei de ler o versículo 9, a gente pode pular para o 18. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60, e outro 30. Aqui nós vemos o coração de cada um, havendo mudança ou não. E é por isso tão importante que haja efetivamente uma nova criatura, uma renovação de mente e de trato. Não só dizendo Senhor, Senhor, porque nós vemos nas Escrituras que muitos vão dizer Senhor, Senhor, e Cristo vai dizer, não te conheço.
É de trato também, até porque Cristo diz: quem me ama, guarda os meus mandamentos. E é por isso que é tão relevante a gente pensar que a mudança, ela enseja se despir das coisas antigas para se revestir das coisas novas. Isso é o que a gente viu efetivamente em Efésios 4, 22 e 24, e também em Colossenses, os outros dois textos que nós lemos, fizemos a leitura. Nós devemos realmente nos despir, não literalmente, evidentemente, mas realmente nos despir das coisas antigas, para que a gente possa se revestir de maneira efetiva e integral das coisas novas. Tudo bem, eu falei até aqui, evidentemente, para quem ainda não conhece a Cristo, mas que, claro, vale para todos nós, afinal de contas, nós devemos ter um novo caminhar todos os dias. Mas e nós, aqui, que já conhecemos a Cristo, e que nós queremos efetivamente um novo 2026, que queremos mudanças na nossa vida? De novo, e eu insisto isso com vocês e comigo mesmo, nós devemos realmente agir de uma maneira nova. A começar com aquilo que nós queremos nos propor a fazer para o ano de 2026. Porque tem gente que... eu vou dar um exemplo próprio meu do que já aconteceu em anos anteriores. Eu, acima do peso, começo o ano, não, agora eu vou emagrecer. Eu vou correr 5 quilômetros todo dia. Aí eu quase caí morto, infartado, no primeiro dia de tentar. Eu termino o 5º quilômetro com a língua arrastando no chão. O segundo dia eu vou fazer isso? É claro que não. E a gente vê que isso recorrentemente acontece porque eu ainda estou acima do peso. Quem sabe na mensagem do ano que vem isso tenha mudado. Os propósitos que nós firmamos na nossa vida, eles têm que ser pensados de acordo com a vontade do Senhor. Não adianta começar a criar metas irreais. Primeiro porque nós podemos criar uma meta, um planejamento maravilhoso. Não, o dia 1 vai ser assim, o dia 2 assado, o dia 3 frito, o 4 cozido. E aí acontece alguma coisa na nossa vida, porque afinal de contas nós não somos donos do tempo. E aí todo o planejamento foi por água abaixo. De repente você está com uma crise familiar, perde-se o emprego, sofre um acidente. Não quero que nada disso aconteça, pelo amor de Deus. Mas todos nós estamos sujeitos. Porque eu não posso ser irresponsável para afirmar para todos vocês que 2026 é o ano da vitória. Porque eu não sei se vai ser. Eu não tenho essa informação. Então eu posso fazer o melhor planejamento do mundo. E de repente, algo acontece. E tudo vai por água abaixo. Então, claro, eu devo fazer um planejamento, isso é evidente. Eu não posso ser irresponsável de simplesmente ser o cristão Gabriela. Ah, deixa, vai. O que acontecer, aconteceu, né? O cristão Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar e vai embora. Isso não pode acontecer. Eu não posso ser irresponsável de largar a minha vida e deixar que o universo decida. Não. Eu tenho sim que fazer um planejamento. Só que eu tenho que ter ciência, evidentemente, que quase nada está no meu controle. Tudo está no controle de Deus. Então o novo agir, evidentemente, tem que começar com um planejamento responsável e que pensa de acordo com as Sagradas Escrituras. Se eu planejar de maneira irresponsável, eu vou ter os meus planos frustrados. Ah, eu vou ganhar $1 milhão esse ano. Eu realmente gostaria, mas vai ser difícil. Eu preciso me planejar de maneira efetiva para que meu plano seja bíblico, seja cristão, esteja de acordo com a vontade do Pai. Esse é o começo. Então, primeiro, fazer planos bíblicos que não sejam totalmente irreais. Que não sejam colocando a minha vontade acima da vontade de Deus. Não, a vontade de Deus sempre tem que estar em primeiro lugar. Começa por aí.
E mais do que isso, eu tenho que agir. Porque de nada adianta eu fazer uma planilha linda, colorida, dia 1 assim, dia 2 assado, vou mudar de vida, vou ter um outro caminhar. E isso ficar só no papel. Quantas e quantas vezes eu coloco isso também para mim? Ou eu, ou alguém aqui, já falou, esse ano eu vou ler a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. E em março você já esqueceu da sua promessa. Quantas pessoas já fizeram isso? Eu já fiz isso. Eu levanto a mão porque eu já fiz isso. Aí você chega e fala, não, eu vou fazer isso porque eu quero perseverar. Aí você cria uma meta irreal. Qual que é a tua meta? Eu vou ler 4 capítulos por dia. Aí um belo dia, você está um pouco mais cansado, porque afinal de contas nós não somos robôs, não somos máquina. Aí um dia você tem um dia de trabalho muito mais puxado, você vai dormir e você não acorda no horário. Aí você acorda esbaforido, ai meu Deus. E aí você sai correndo, toma um banho voando, seu banho que demoraria 15 minutos, você toma em 2, porque você está tão desesperado para ir embora. Você bota a roupa de qualquer jeito, você nem percebeu que você colocou um sapato marrom e outro preto, vai para o ponto de ônibus, pega o ônibus e vai para o trabalho desesperado, porque você está 15 minutos atrasado. Aí sabe o que vai acontecer na sua vida? Aquele teu plano maravilhoso de ler 4 capítulos da Bíblia por dia, ele acabou de cair por terra. Sabe por quê? Porque você vai ter uma incrível sensação de frustração e fracasso. Eu falhei. E aí sabe o que vai acontecer? No dia seguinte você pensa, eu vou ler 8 capítulos porque eu vou compensar o dia anterior. E sabe o que você faz? Você vai estar cansado e você vai ler 3 com esforço. E aí você vai pensar, eu falhei. E aí no terceiro dia você não vai abrir mais a Bíblia. E aí quando chegar em 2027, você vai armar outro plano. Irmãos, eu sei que é mais do que relevante que a gente leia a Bíblia. Mas se você tem 5 minutos por dia, é melhor que você leia um capítulo do que você não faça nada. Se você pular um dia, peça perdão a Deus. Primeira coisa, peça perdão a Deus. Meu Deus, eu não entreguei as primícias do meu dia ao Senhor. E aí o que você faz? Você não vai compensar no dia seguinte. Sabe por quê? Porque se você não compensar, você vai se frustrar. No dia seguinte, leia de novo um capítulo. No fim de semana, se você tiver mais tempo, leia 2, 3, 4. Mas o importante é, esteja num relacionamento efetivo com Deus. Não faça por obrigação. Sabe por quê? Porque quando passa aquela euforia inicial de comecei uma tarefa nova e você começa a perceber que aquilo é também uma obrigação que você impôs na sua vida, a primeira vez que você falhar, acabou o seu plano. Tenha metas reais que coloquem na sua vida um relacionamento efetivo com Deus. Um relacionamento que te traga para próximo de Deus e não que te afaste. Porque quanto mais você ficar impondo, maior é o risco de você se afastar. Quer uma dica melhor ainda? Não imponha um número de capítulos. Ah, mas irmão, se eu não ler 4 capítulos até setembro e 3 capítulos depois disso, eu não vou ler a Bíblia em 1 ano. É melhor você ler a Bíblia em 2, 3 anos ou você nunca lê? Tenha um relacionamento com Deus. Você precisa ter mudança efetiva. A mudança começa em você, começa em mim. De nada adianta, não, eu vou fazer devocional todo dia e não faz. Você tem que fazer e fazer direito.
E se não fizer, não imponha uma carga de eu sou o pior cristão do universo. Isso todos nós somos. Fazendo devocional ou não. Como disse o apóstolo Paulo, eu sou o pior dos pecadores. Coloque a sua vida em dia. Isso é o importante. E tire do papel. Até porque, quanto mais você posterga, mais você alimenta a sua preguiça. Só que Deus condena a preguiça. É o que nós vemos em Provérbios. Eu amo o livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 6, versículos 6 a 11. Que toda vez que eu leio, eu sinto que é um tapa na minha cara. Assim diz a palavra do Senhor. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e sê sábio, pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão. Na cega, ou seja, na colheita, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco a dormir? Um pouco a tosquenejar, um pouco a repousar de braços cruzados. Assim sobrevirá a tua pobreza como um meliante, e a tua necessidade como um homem armado. Vamos parar de alimentar a nossa preguiça. E eu sou o primeiro a ouvir essas palavras. Porque a preguiça é um pecado que nos instiga. Só mais 5 minutos. Vai lá, dorme mais um pouquinho. Tem nada não. Você aperta o soneca no celular e tá tudo bem. Aí foi 20 minutos, você está desesperado, perdeu o horário e não fez sua leitura do dia. Por quê? Porque você achou que seria maravilhoso tirar um cochilinho a mais que não vai mudar nada na sua vida. Se você fizesse cochilo ou não, você vai ter a mesma disposição para trabalhar. Pare de alimentar a sua preguiça. Eu tenho que parar de alimentar minha preguiça. Todos nós temos que parar de alimentar a nossa preguiça. Se nós queremos ter um novo ano, nós devemos agir de uma nova maneira. E que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Vamos fazer uma oração? Querido Deus, eterno Pai, estamos aqui diante de Ti para lhe agradecer, Senhor, por este momento em que o Senhor fala aos nossos corações e compreendemos um pouco mais daquilo que o Senhor deseja em nossas vidas. Lhe rogamos, Senhor, que neste ano de 2026, que há pouco começou, que possamos ter um novo caminhar, uma nova direção, um novo pensar, um novo agir, um novo falar, para que estejamos, em primeiro lugar, mais próximos de Ti, sendo cada vez mais parecidos com Cristo, pois esta é a nossa maior meta para este ano. Que o Senhor permita que aqueles que ainda não conhecem a Ti, que eles venham a se dobrar e ter um novo caminhar também, Senhor. Eles precisam conhecer a Ti, eles precisam conhecer ao Senhor, pois este mundo está caminhando para o precipício. E que esta palavra, Senhor, possa puxar alguns deles para o caminho que traz para a salvação, Senhor. E rogamos também que o Senhor venha agir nas nossas vidas, diariamente, minuto a minuto, segundo a segundo, Senhor, para que estejamos mais e mais dispostos a ser mais e mais parecidos com Cristo, tendo efetivamente um novo caminhar, tendo efetivamente um novo agir, tendo efetivamente um novo ano, porque somos novas pessoas, agindo de uma maneira diferente. Agradecemos, Senhor, pois temos oportunidade de ler a Tua palavra, conhecer a Tua vontade, e entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, Senhor, para que seja feita a Tua vontade,
e que toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, ontem, hoje e sempre, Senhor, pois o Senhor é o Deus Altíssimo. E engrandecemos a Ti, pois sem Ti nada somos. E assim nós oramos, pedindo e agradecendo no santo nome de Cristo Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. Amém.